Primeiramente, a política externa é de competência privativa do presidente da República. Por que eu convidei os embaixadores e não convoquei? Porque há 2 meses antes, aproximadamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que compõe o TSE, reuniu-se também com aproximadamente 65 embaixadores e falou sobre eleições, sobre o sistema eleitoral e concluiu dando uma mensagem muito parecida com o seguinte: tão logo o TSE anuncia os resultados das eleições, vocês façam gestões junto aos respectivos chefes de Estado para que o reconhecimento do eleito se faça imediatamente. Então, convidei os embaixadores, em torno de 60 compareceram, ou seus representantes, e falei sobre o sistema eleitoral brasileiro, como ele é na prática. E teci comentários sobre um inquérito de novembro de 2018, que começou e não foi concluído, sobre possíveis fraudes nas eleições de 2018. Isso que aconteceu. Então, as possíveis críticas e observações não foram ataques. Foi uma resposta que eu dei ao ministro Fachin. E nós, sempre dissemos o voto impresso. Eu mesmo tenho propostas lá de trás, desde 2012 eu vinha trabalhando na Câmara dos Deputados, como parlamentar, para que o voto impresso fosse acolhido. Chegou até o momento que foi acolhido, foi uma emenda verbal minha, junto ao Rodrigo Maia, que era o relator de um projeto eleitoral naquele momento, foi aprovado, e o TSE, em 2018, ia implementar o voto impresso. Até mesmo naquele momento, momentos antes, o ministro Luiz Fux, que era o presidente do TSE, me convidou. Eu fui ao TSE e conversei com o ministro Fux sobre o voto impresso, porque ele me convidou para ir para lá e disse-me o seguinte: não temos como implementar o voto impresso como um todo. Temos condições de em 5% das urnas, temos o voto impresso. Eu respondi para o ministro: tudo bem, o senhor aí está certo, não tem condições, faz o possível. Só peço que as urnas sejam pulverizadas pelo Brasil. Ele falou: isso já está na nossa programação. Vamos ter 5% das sessões eleitorais com o voto impresso pulverizado pelo Brasil. Bem, semana depois, o Supremo Tribunal Federal resolveu julgar inconstitucional o voto impresso, alegando que o voto impresso poderia prejudicar a segurança das eleições. Então, tivemos eleições em 2018 sem o voto impresso. Agora eu te pergunto, é justo o partido nosso entra com a petição no TSE, depois das eleições, uma petição, uma medida administrativa, e sai de lá com uma multa de 22 milhões de reais? Eu considero as eleições de 22 uma página virada. Aqui para frente é outra coisa. Em 26 teremos outra composição no Tribunal Superior Eleitoral. Talvez o pessoal pense em alguma coisa diferente. Agora, você pode ver uma coisa que o senhor Gilmar Mendes falou em 2017, repito aqui. Ele disse que a Justiça Eleitoral não poderia se prestar a cassar mandato de ninguém. Palavra do senhor Gilmar Mendes, muito menos um presidente da República. Estão fazendo o contrário de mim. O que eu só espero que o TSE faça, os seus 7 integrantes, é que me julguem, levando-se em conta o que aconteceu em 2017.